Deputado Moisés Diniz, do PCdoB, é nosso convidado para um bate-papo no Gazeta Entrevista de hoje. Há muitas questões importantes que nós vamos debater aqui, mas a principal delas, a decisão do Supremo, decisão já esperada por 8 votos a 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje a inconstitucionalidade, decidiu pela inconstitucionalidade da lei Nalu Gouveia, a emenda constitucional número 38 de 2005, que permitiu a efetivação sem concurso público de cerca de 11 mil servidores contratados antes da Constituição de 88 e até mesmo depois dela, até 1994. Vamos falar sobre essa questão, o que significa a modulação, quais são as estratégias a partir de agora, porque o Supremo decidiu que o governo do Estado tem 12 meses a partir de agora para substituir os servidores por outros devidamente concursados, ou seja, na pior das hipóteses, demitir esses servidores. Deputado, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Mais ou menos. Pois essa decisão, deputado, era uma decisão já esperada. Nós já havíamos falado sobre isso aqui mesmo em outras oportunidades no Gazeta Entrevista. E agora, isso, com o fato consumado, muitas pessoas, muitos servidores estão vendo um futuro nebuloso à sua frente. Não diria negro, porque ainda há estratégias que o governo do Estado, através da PGE, tomará. Mas, trocando em miúdos, na letra da lei, o governo tem 12 meses para demitir esses servidores, não é isso mesmo? Se eu tivesse que ser daquele tempo antigo de fazer aposta, eu apostaria o meu salário, como a gente vai conseguir, nesse processo, manter os empregos. Eu acredito nisso, porque eu, inclusive, estou embarcando para Brasília segunda-feira e estou preparando uma coisa simples de 2 páginas, com o apoio de um amigo advogado, fazendo uma consulta no STF, vou lá pessoalmente protocolar, perguntar se é possível a Constituição da República ser cumprida no Acre e não ser cumprida em Minas Gerais. Ser cumprida no Acre e não ser cumprida em São Paulo. Porque lá em Minas Gerais tem 110 mil servidores que entraram na mesma situação que entrou no Acre, sem concurso público. A diferença é que lá, esses 110 mil são pessoas que entraram do dia 3 de outubro de 83 a 31 de dezembro de 2006, um dia desse. E essas pessoas foram legalizadas, ou seja, estabilizadas por uma legislação ordinária da Assembleia de Minas Gerais, fruto de um acordo do governador Aécio Neves, bem intencionado, com o ex-presidente Lula, também bem intencionado, que se perdoou uma dívida de 10 bilhões de reais do governo de Minas com o INSS, porque esses servidores estavam numa espécie de limbo. Então se perdoou a dívida e eles foram assumidos pelo Instituto de Previdência de Minas Gerais e estão lá normalmente trabalhando. Mas aí o Supremo não poderia dizer, cada caso é um caso? Aí então teríamos que fazer como é nos Estados Unidos, cada Assembleia Legislativa aprovar uma Constituição com poder como é nos Estados Unidos, que define tudo, inclusive pena de morte, se pode casar homem com homem, mulher com mulher. Nos Estados Unidos... Uso da maconha. Uso da maconha, aquela maluquice toda. Lá nos Estados Unidos é assim, no Brasil não, tem uma Constituição. E as Constituições estaduais, elas não podem, uma única letra, ferir a Constituição Federal. Por isso que foi aprovado a ADI 3609, que é uma ação direta de inconstitucionalidade da nossa PEC 38, que a gente queria mudar o artigo 37 das disposições finais, em que a gente queria dizer que todos aqueles servidores de 3 de outubro de 83 a 31 de dezembro de 94 fossem estáveis, porque a Constituição disse, na Constituição da República, que as pessoas que entraram até 5 anos antes da lei, da promulgação em 88, portanto, da 5 de outubro de 83, elas não são estáveis. E a Nalu quis incluir essas pessoas, além dos 4 anos, dos 6 anos de 88 para frente. Então a sua primeira alternativa é fazer essa consulta com relação ao fato de Minas Gerais e buscar um entendimento. Mas existem outras estratégias jurídicas. Quais seriam? Tem, por exemplo, e eu quero dizer aqui que tudo que eu falar na área jurídica, quem estiver me assistindo me dê aí um desconto de 70% a 80%, porque eu sou pedagogo. Então eu tenho o direito de errar muito na área jurídica.
mas conversando com bons advogados, com os procuradores que me orientam, né, a primeira medida a partir da segunda-feira, quando for promulgado o acórdão, eles vão entrar com embargos de declaração. Inclusive, há um debate, alguns casos foram considerados, vitoriosos, outros não, em que a modulação de 12 meses possa contar a partir da publicação do acórdão de segunda-feira ou quando houver a decisão do embargo de declaração, que pode demorar mais 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano para ser votado o embargo de declaração que o Estado do Acre vai entrar, e pode ser que a gente consiga, nesse embargo de declaração, a decisão de que passa a valer a decisão de 12 meses a partir da votação do embargo de declaração. Portanto, eu estou aqui falando uma linguagem que não é minha, mas que os caminhos jurídicos, os remédios jurídicos são tantos que no Brasil as pessoas que têm mais posse, quando elas são condenadas, os netos já têm morrido, né? Então, nós temos recursos do Estado, depois dos recursos do Estado... Quem entraria com recurso? A própria PGE? A PGE, né? Que ela representa o Estado do Acre, ela não está representando... Porque a PGE entra com recursos, mas os próprios servidores também podem entrar com recurso, deputado? Que será um segundo momento, segundo bons juristas nos dizem, que num segundo momento tem também as ações individuais, as milhares de ações individuais. Como foi o caso de Rondônia, por exemplo? Por exemplo, o advogado Ednei Muniz, eu estou o exemplo aqui de Rondônia, né, de que a decisão para Rondônia era tão pesada para o Estado de Rondônia manter do ponto de vista de indenização, que foi mais prático mantê-los no emprego, num acordo, não sei se com o STJ, no caso aqui teria que ser com o STF, porque uma pessoa que falta 3 anos para se aposentar e teria que receber uma indenização milionária, muito mais prático para o Estado mantê-la no emprego até a aposentadoria, depois declarar vago aquele cargo, e aquele cargo só seria ocupado por concurso público. Eu defendo a tese que é possível, e eu estou conversando com muitos juristas, de que mesmo depois dessa decisão, a gente possa encontrar um caminho jurídico que garanta a salvaguarda da Constituição e garanta a proteção da vida. E agora, aqueles que já se aposentaram, sendo contratados sem o devido concurso público, estariam nessa mesma situação. Eles vão perder sua aposentadoria, deputado? De acordo com os procuradores, no debate, na votação anterior à modulação, porque esse debate, nós já tínhamos perdido essa votação há um ano atrás. Hoje nós tivemos uma vitória, nós não tivemos uma derrota. Nós tivemos uma derrota há um ano atrás, quando o STF considerou inconstitucional a PEC 38. Ponto. E aí entrou o debate da modulação, que precisava 8 votos. Por isso nós fizemos a caravana a Brasília, conseguimos depois a segunda vez juntar todo mundo aí, ó, todos os deputados federais. A sua impressora está meio ruinzinha, viu? A minha impressora está muito ruim. Né? Mas dá para... Mas tá aí, Márcio Bittar, Antônia Lúcia, Petecão, Perpétua, Flaviano, eu, Henrique, Gladson, Aníbal, Cibai e Jorge Viana. Tá aqui. Nós conseguimos fazer audiência no STF, conversando com os ministros, conseguimos a metade, né? Porque um que nós conversamos votou contra nós, que foi o ministro Marco Aurélio, mas a Carmen Lúcia votou a nosso favor. Então hoje no STF nós tivemos uma vitória. A nossa derrota foi há um ano atrás, quando votou o mérito da ADI 3609. Nós tivemos uma vitória, ganhamos tempo para as ações, para os remédios jurídicos que cabem, e isso vai dar um debate que muitas das coisas nós não vamos poder falar publicamente. Haverá remédios que não vamos ter que debater, porque, por exemplo, aqui numa linguagem cifrada aqui, de repente o Estado entra com um recurso considerando que uma parcela X pode continuar no serviço público, ele já está condenando à morte os outros. Então é preciso ter muito cuidado, e a partir de agora a PGE com certeza vai estar consultando muito o governador, consultando os seus assessores, nós vamos estar muito presentes, os parlamentares. É um momento desse grupo aqui continuar muito unido, por mais que é um ano de divisão eleitoral, mas esse grupo aqui, né, essa foto aqui mal impressa, tem que continuar unido, né, para que a gente encontre os remédios jurídicos e a gente não abandone o remédio político. Pois é, a questão é, o remédio jurídico, como o senhor falou, são remédios protelatórios. O que eu estou entendendo que são artifícios jurídicos protelatórios, são embargos, são recursos,
Mas vai chegar um momento que isso vai ter fim, deputado. E aí? Na minha cabeça de Jeca Tatu, eu olho assim, eu vejo o cidadão Moisés Diniz, que entrou há 28 anos atrás, ou há 25 anos, o mais novinho, o caçulinha dessa história toda, tem 25 anos de serviço, o caçulinha, um quarto de século, né? Se eu ganhei um pouco mais, eu paguei 27,5% de imposto de renda. Se eu ganhei um pouquinho menos, mesmo assim eu paguei FGTS, PIS, PASEP. Eu recebi lá atrás Plano Bresser. Eu participei de sindicatos e paguei contribuição. Ou seja, do meu salário, um mundo se formatou, entrando e saindo dinheiro, que é a segurança jurídica. Nesse debate, eu acredito que os bons juristas vão convencer os ministros do STF, eu acredito nisso, nesse processo de luta, que pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, para que a gente possa manter essas pessoas no emprego até o encerramento da sua vida profissional. Eles iriam para a aposentadoria e aquele cargo seria declarado vago e se faria novo concurso. Existe uma tese de que tanto o Estado do Acre, no caso, quanto a Assembleia Legislativa, também poderiam ser penalizados, punidos pela Justiça, pelo Supremo, pelas decisões tomadas. A Assembleia, pela Lei Nalu Gouveia, a emenda 38 de julho de 2005, e o Estado por mantê-los no serviço, mesmo sabendo de sua contratação irregular. Existe essa possibilidade de fato? Me responda logo após o intervalo. A gente volta para esse bate-papo com o deputado Moisés Diniz acerca deste tema e de outros, inclusive com perguntas dos internautas. Até já!